Boa noite, amados, a graça e a paz. Eu já fiz minha inscrição, usei lá Pastor CBN, viu, Pastor Milton? E já coloquei lá meu nome, o nome da minha esposa, Thelma, já estamos inscritos para participar. Nós fizemos o outro congresso, foi na nossa chácara, foi um momento tão precioso, foi um mover do Espírito Santo. Quem esteve lá na chácara com a gente, querido? Foi tremendo, não foi, gente? Foi maravilhoso. E nós temos convicção que aqui Deus vai operar igual ou mais. Eu acho que mais, né? Porque Deus sempre faz mais. Ele nunca repete. Nunca é a mesma bênção, sempre é a bênção maior. Amém? Te convido a abrir a palavra no livro de Josué, no capítulo 15. E vamos ver os versículos 17, 18 e 19. Ai, tá bonito. Você encontrou a palavra? Josué 15, 17. E ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que me deu uma terra seca, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Diga para si mesmo assim: a filha que ousou pedir mais. E completa dizendo: eu preciso de mais. Amém? Veja, essa história que nós vamos tratar hoje aqui na Palavra de Deus, uma história breve. Ela é tratada aqui no livro de Josué, ela é tratada também no livro de Juízes. E está relacionada com a distribuição de terras após a conquista da Terra Prometida. Então a Terra Prometida é conquistada, Caleb chega para Josué e pede a terra dos gigantes, já com 80 anos, 80 mais anos, e então ele recebe aquela terra e ele começa a conquistar aquela terra. Mas aí então ele chega um momento que tem uma parte da terra que não está conquistada. É a cidade chamada de Kiriat Sefer, também conhecida como Debir. E Otoniel, que era sobrinho de Caleb, vai lá e conquista aquela cidade. E Caleb tinha dito assim: olha, quem conquistar a cidade, eu darei a tal porção de terra e a minha filha Axa por esposa. Então, Otoniel foi lá, conquistou aquela terra, sobrinho de Caleb, conquistou aquela terra e passaram a morar naquele lugar. Otoniel foi depois o primeiro juiz de Israel após a morte de Josué. Então veja que ele era um homem bastante influente ali naquela região, naquele lugar, naquele povo, naquela época. Mas vamos imaginar como é que era aquela terra. Deus falou que era uma terra que mana leite e mel. Mas eles entram numa terra que é uma terra desértica. E quando eles entram naquela terra, e principalmente Axa agora recebe uma herança. E ela recebe uma herança que ela não tinha pedido. Axa não tinha falado assim: pai, me dá aquele pedaço de terra, e então aquele que conquistar a cidade, o senhor dá esse pedaço de terra para mim, e está ótimo. Ela não falou isso. Caleb falou: é aquele pedaço de terra que eu vou dar. E ela recebeu então alguma coisa que ela não havia pedido. Uma herança que ela não havia pedido, que ela não havia determinado. Isso é interessante porque quando nós olhamos para nós também, muitas vezes recebemos herança que não foi aquilo que nós pedimos. Você já olhou para você mesmo, para a sua vida, e imaginou coisas que você recebeu, que você talvez não gostaria de ter recebido, ou gostaria que fosse diferente na sua vida? Por exemplo, uma infância difícil. Não vou pedir que ninguém levante a mão, mas eu sei e conheço pessoas que tiveram uma infância muito difícil, muito complicada. E quem sabe você olha para isso e fala: por que eu recebi esta herança? Porque eu não nasci então numa família, não precisava ser rica, mas que eu não tivesse essa dificuldade. Quem sabe a questão não fosse financeira, fosse emocional, de um pai ou de uma mãe que eram autoritários demais, apesar de ter as condições humanas, físicas, financeiras, não tinha talvez toda a capacidade é a palavra correta, não teria todo aquele preparo emocional para poder lidar com situações com seus filhos e instruí-los. E a infância foi difícil. Alguns
por falta de alguma coisa, outros por falta de apoio, por falta emocional da presença dos pais ou daquilo que os pais poderiam fazer. Alguns receberam de herança uma família quebrada, uma família desorganizada. E quando nós aqui, uma igreja de família, trabalhamos e tivemos o final de semana passado, o nosso encontro de casais, 51º, 51, 51º, difícil falar, né? Ele não usa mais falar dessa maneira, mas fizemos lá o encontro de número 51. 53 casais, 53 famílias, muitos bem estruturados, alguns com dificuldades, precisando de algo. Alguns que receberam, que estavam na situação, porque receberam também uma família com dificuldade. E precisavam lidar com isso, uma herança que eles não tinham pedido aquela herança. Às vezes nós olhamos em mídias sociais, e é tão interessante em mídias sociais, porque só tem coisa boa. Você acha alguma coisa ruim lá? Difícil de ver. Então está todo mundo sempre no melhor, no auge, no top, né? É maravilhoso. E daí você olha uma família e fala, eu queria uma família assim. Por quê? Porque a minha herança não foi aquela herança que eu gostaria de ter recebido. Eu gostaria de ter vindo de uma família estruturada para aprender como é isso e desenvolver uma família estruturada. Quem sabe você recebeu uma herança que é um passado que deixou marcas na sua vida. Marcas de dores. Às vezes tem marcas físicas e tem gente que tem marca física no seu corpo, na sua vida, pela infância, para aquilo que é o passado. Situações da sua vida. Tudo isso são heranças. E muitas vezes heranças que nós não pedimos. Alguns receberam terra seca. E quando falo de terra seca, não é a terra seca desértica que Axa recebeu, mas é uma terra seca espiritual, uma terra seca emocional, uma terra seca, às vezes até física, por questões de uma doença geracional, todas essas coisas. E eu não quero generalizar, dizer que tudo é espiritual, porque existem questões que se desenvolvem de maneira diferente, mas quero colocar nesse contexto aqui. Agora acontece que ao longo dos anos, algumas pessoas vão aprendendo a sobreviver no deserto. Aprendendo a viver aquela escassez, aquela aridez que receberam como herança. E quando começa a viver e começa a entender e se aprender a sobreviver no deserto, aprende a não reclamar mais. Poxa, viver no deserto até que é legal. Não chove muito, é sequinho, a roupa seca rapidinho, se der para lavar, não tem água, né? E etc. Né? E começa a achar vantagem da coisa. Para de reclamar. Aprende a agradecer pelo pouco que vem à mão. Irmãos, agradeça pelo pouco que vem às mãos. Mas Deus pode te dar abundantemente mais, amém? Então agradeça. Mas aquela pessoa que aprendeu a sobreviver no deserto fala, isso aqui me basta, isso aqui está bom. E mais do que isso, aprende a não pedir mais. Está bom desse jeito. Eu me contento. Eu me acostumo com isso aí. Mas a palavra de Deus hoje, ela vem nos dizer alguma coisa diferente. Que sobreviver no deserto não é a herança completa que Deus tem para você. Não tinha para Axa, não tinha para Otonião e não tem para você. Não tem para mim. Não tem para nós que estamos em Cristo Jesus. Deus tem fontes. E Ele está esperando você pedir pelas fontes, para derramar sobre a sua vida a bênção, a graça dEle, a unção dEle. Amém? Então Caleb foi um dos 2 únicos que entraram na terra prometida depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Você lembra da história? Josué e Caleb, os 2 únicos espias que voltaram de espiar a terra prometida e vieram com boas notícias, vieram com uma palavra de fé. São gigantes, são grandes, cidades fortificadas, mas Deus é conosco, vamos lá. Os outros 10 não pensavam assim. Os outros 10 tinham um comportamento bem diferente. Qual que era o segredo de Caleb? Números 14 e 24 diz que ele tinha um espírito diferente. Ele seguiu a Deus de todo o coração. Ele cria no que Deus poderia fazer. Quando a terra então é repartida, Caleb é o primeiro que chega lá e fala, eu quero uma terra, o território dos gigantes. Ele não pediu terra fácil, ele pediu terra difícil, a terra dos gigantes. Apesar de ser um lugar árido, eu imagino
que aquele pedaço de terra árida onde estavam os gigantes devia ser uma boa terra em relação aos demais. Por quê? O gigante tinha força, ele tinha capacidade de lutar. Quem que ia lutar contra um gigante? Portanto, o gigante tinha conquistado para ele as melhores partes. Concorda comigo? Apesar de ser uma região desértica, devia ser uma boa parte de tudo aquilo que existia ali. E ele fala, eu quero aquilo, dá para mim. 80 anos. Então, ele chega para Josué e fala, ainda tenho força, posso ir lá e derrotar esses gigantes. E de fato isso acontece. Mas era uma terra difícil. Bem, Axa era filha desse homem aí, que tinha tido experiência com Deus, que conhecia Deus, que tinha experimentado o poder de Deus, que sabia daquilo que Deus podia fazer, que sabia que Deus era capaz de derrotar os gigantes, que sabia que Deus podia realizar um milagre e alguma coisa acontecer ali. Esse era o pai de Axa, e ela sabia quem era ele, porque ela havia sido criada a casa, evidentemente, e ela sabia o que passava no coração do pai. Ela sabia o que o pai pensava quando ele falou, eu quero conquistar aquela terra lá. E quando ele disse, quem conquistar a terra, eu dou a minha filha e mais um pedaço de terra, ela tinha convicção, tenho certeza de que isso aconteceria satisfatoriamente, e eles receberiam aquela terra e ela casaria. Então ela era filha de um homem que conhecia o Pai Celestial. Era filha de um homem que sabia qual é o poder de Deus sobre a vida dele. Era filha de alguém que nunca se contentou com o mínimo, mas queria o máximo que Deus podia entregar nas mãos dele. Ela aprendeu com o pai. Ela sabia quem era o pai. Ela sabia o que é que o pai podia dar. Porque o pai conhecia Deus e ela conhecia o pai dela. Você sabe o que é que o pai pode te dar? Você tem essa experiência? Versículo 19 diz assim, já que o Senhor me deu uma terra seca. Aqui é que está a questão. Ela chega e fala, pai, eu recebi alguma coisa que eu não escolhi. Eu recebi o deserto do sul, chamado Negueb. Árida, não tinha água, não tinha um futuro. Você imagina uma terra seca. Viajei para um local, um país onde é uma região árida. E a gente olha aquela paisagem, é muito diferente da nossa paisagem aqui, que é verdinha. Você olha aquela paisagem, ela é toda seca. Os capins são ressecados, o gramado é ressecado. De vez em quando tem um verdinho. E quando você vê um verdinho, tem um animal ali comendo. Às vezes tem animais comendo aquela forração, aquela gramínea seca. Mas é assim. Lugar onde você passa, havia incêndio. Tinha corrido incêndio e muitas árvores caídas, antigas, caídas ali. A vegetação se recuperou, mas é seco. A ponto que qualquer coisa, fagulha, pode gerar um incêndio terrível, devastador, imenso. Ali nós estamos falando de um lugar que nem árvore devia ter muito pouco, mas era seco. Um lugar onde não tinha um futuro visível. Você olha para uma terra seca e fala, o que vai ser isso? O que eu vou plantar aqui? Dá para fazer uma horta nesse lugar? Não. Dá para plantar uns pezinhos de couve aqui? Não. Uns pezinhos de alface? Também não. O que eu faço dessa terra? Como é que eu faço a terra produzir e gerar alguma coisa que seja útil? Mas aquela terra que ela estava e tinha recebido não era uma punição para ela. O pai dela não havia dado aquela terra dizendo, você é uma moça muito má, então eu vou dar essa terra para você. Não é isso que ele estava dizendo. Era o melhor que ele tinha, aquela terra. Ele falou, não conseguiu conquistar, porque aquela terra é muito difícil de conquistar. Quem conquistar, eu dou para você. Então era uma boa terra, apesar do contexto. Naquele contexto era bom. Mas se não era uma punição, também não era o destino. Não era o destino dela viver daquela forma, daquela maneira. Porque a terra seca não sustenta ninguém. A sequidão espiritual não sustenta ninguém. A sequidão emocional não sustenta ninguém. A sequidão espiritual não sustenta ninguém. Nós precisamos do mover de Deus. Você recebeu uma terra seca sem escolher por ela? Axa não escolheu e recebeu. Heranças de deserto nós podemos receber e existem. E pode não ser culpa nossa. Uma herança emocional. Nós temos heranças emocionais. Quando você olha famílias,
elas têm sempre o mesmo comportamento. Por que tem o mesmo comportamento? Porque é uma herança. A gente recebe e repassa. É muito natural. Temperamento. Olha, uma família tem um temperamento. Olha para outra, tem outro tipo de temperamento. Padrões que são aprendidos, como se comportar, como agir, como fazer, hábitos. Feridas emocionais que são transmitidas de geração em geração. E isso existe também. E nós vemos na palavra quantas feridas geracionais foram transmitidas. Como, por exemplo, só para ilustrar, a questão da mentira de Abraão quando foi para o Egito. A mentira de Isaac, seu filho, quando foi para o Egito. A mentira de Jacó com o seu pai e com o seu irmão, da primogenitura e outros, e quando ele fugiu lá com Labão. A mentira da quarta geração agora, dos filhos de Jacó, que vendem José como escravo e dizem que morreu. Então, essas são coisas geracionais de feridas emocionais transmitidas. Podemos receber, então, heranças emocionais que são desérticas, são ruins, não são boas, que nos trazem sequidão. Podemos receber heranças relacionais. Abandono. Existem pessoas que foram abandonadas. E quando você olha a geração seguinte, a pessoa não sabe como acolher. Não sabe como trazer para perto, e às vezes quer trazer para perto, mas abandona, estando presente. Não abandona fisicamente, como foi abandonado ou abandonada, mas abandona emocionalmente. Aquela pessoa agora, ela não tem suporte. Traição. E quantas histórias de traição, e a gente vê isso aí como uma herança acontecendo geracionalmente em algumas famílias. Uma solidão. Apesar de estar junto, está solitário, solitária. Herança espiritual. Você olha a herança espiritual, eu fico imaginando que coisa maravilhosa. Você pega lá Billy Graham, o Gandhi, falecido, né? Mas Gandhi é evangelista, filho dele pastor, evangelista, netos também. Isso é herança espiritual muito boa. Quando olhamos para aquilo que nós recebemos, eventualmente, nossa herança espiritual não é tudo aquilo que nós gostaríamos, que nos a família abençoada, estruturada, e eventualmente não é isso que nós recebemos. Você tem vivido uma terra seca como se fosse o teu destino, mas o perigo não é receber a terra seca, o perigo é se acostumar com a terra seca. Quando nos acostumamos com a terra seca, aí é um problema, porque acostumar é diferente de aceitar com fé. Tem gente que pensa que simplesmente aceitar aquela terra seca é humildade. Mas será que é humildade? Ou será falta de expectativa? Falta de querer alguma coisa a mais na sua vida. Tem gente que parou de pedir porque acha que não vai adiantar, porque acha que não receberá, porque entende que Deus não está ouvindo o seu pedido, não está ouvindo o seu clamor. Quando foi a última vez que você pediu por fontes na tua vida? Qual foi a última vez que você colocou diante de Deus e falou: Senhor, eu preciso das fontes de água. Senhor, eu preciso de algo na minha vida. Além de heranças, tem gente que constrói alguma coisa na sua vida que não é agradável. Por exemplo, uma pessoa vai e comete um erro. E quando comete o erro, ela vive como se fosse aquele erro. Ela passa a viver como se fosse aquele erro. Não é mais aquilo que aconteceu. A pessoa vira aquilo que acha que é. A pessoa não fala, eu errei. Ela fala, eu sou isso. Já viu assim? Coisas dessa maneira? A pessoa comete um erro e fala, eu sou desse jeito. Ao invés de levar até Jesus e falar, Senhor, me perdoa por isso. Muda a minha vida, restabelece, restaura, muda. Terra seca não é castigo. Mas também não é o fim da história. O que é a sua vida não é um castigo, mas não é o fim da tua história. Amém? Então diga assim, dá-me as fontes, Pai. Eu peço mais. Agora exige uma postura para chegar diante de Deus. Olha aqui Josué 15, 18. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que é que você quer? Quero que me dê um presente. Veja, você não nasceu para viver numa terra que não responde.
para viver numa terra que não te dá retorno, para uma terra que não te dá ou providencia algo. Você não foi chamado para sobreviver emocionalmente. Tem pessoas que sobrevivem emocionalmente, passam dificuldades da sua vida e entendem, é isso, vou sobreviver o resto da vida. Tem uma fonte liberada. Você precisa chegar a essa fonte e clamar a Deus para receber essa vida, essa água de vida sobre você. Veja aqui que Axa, a primeira coisa que ela faz, ela desceu. Ela não esperou o pai perguntar, primeiro ela desceu. Ela desceu do jumento, da mula, né? Ela desceu, foi um ato de humildade, não de vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de descer e falar aquilo que precisa. Descer da posição em que está. Descer do lugar onde se encontra e falar, eu preciso de algo. Então aqui, a atitude é disposição para mudar. Deus terá humildade de saber que nós precisamos e que não temos medo de dizer isso para a pessoa. Ela não ficou esperando o pai adivinhar o que é que estava acontecendo na vida dela. Ela chega para o pai e fala, eu quero um presente. Você tem esperado Deus adivinhar aquilo que você precisa? Tem gente que espera Deus adivinhar o que precisa. Deus sabe, pastor, Deus sabe. Não, Ele sabe, mas você já contou a Ele? Você já falou para Ele aquilo que é a tua necessidade? Bem, ela sabia quem era o pai. Isso é o que muda tudo. Ela sabia que Caleb tinha enfrentado gigantes. Ela sabia que ele tinha entrado na terra prometida e que tinha visto tudo como espia. Quem conhece o pai que tem, não tem medo de pedir. Quem conhece e sabe como é o seu pai, pode chegar até ele e falar, pai, eu preciso disso ou daquilo. Agora, quem não conhece o pai tem medo de pedir. Porque não sabe como vai ser recebido. Mas quem conhece sabe que vai ser recebido com muito amor. Você conhece o pai? Ou só conhece ele de saber a respeito dele? Quando ela chega perto de Caleb, ela pede o quê? Ela pediu um presente, quero que me dê um presente. Quero que me dê um presente. Não foi uma exigência, mas foi um pedido de uma filha. Que é muito diferente, porque tem pessoas que falam assim, olha, você tem que exigir. Você tem que reivindicar. Você tem que ordenar. Querido, não é assim. Nós somos pó e Ele é Deus. Ela chegou e falou, quero que me dê um presente. Olha que lindo. Quero que me dê um presente. É uma diferença muito grande entre pedir e exigir. Ela pediu com fé. Porque quem exige, exige com desconfiança, né? Me dá tal coisa. Mas não sei se a pessoa vai dar, então você exige. Ela não precisava exigir. Ela tinha um pai carinhoso, amoroso. Porque o filho ou a filha pede. Mas o órfão, não. O órfão reivindica. O órfão exige. Ou desiste. O órfão, ele exige ou ele desiste. Quando ele exige, ele fala, eu quero a minha parte. Eu também sou filho. Porque ele acha que ele tem que impor a posição dele. Ou ele desiste dizendo, eu não tenho parte mesmo, eu não sou dessa família, eu não quero nada. Mas aquele que é filho, ele pede. Porque é natural pedir àquele que é o seu pai. Então se coloque na posição de filho e filha, não na posição do órfão que desiste de receber de Deus, do teu pai poderoso e amoroso, aquilo que você quer teu. E nem de reivindicar alguma coisa para aquele que é todo poderoso. Quando ela desce da mula, é equivalente àquela palavra em Filipenses 4 ou 6 que diz, apresentai os vossos pedidos a Deus. Porque Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Então é ativo. Oração então é um filho chegando até o pai para fazer um pedido de amor àquele pai. Quando você desce da mula, né, desce do jumento, não é fraqueza, mas é um ato corajoso que um filho, uma filha pode fazer ao chegar diante do pai e falar, eu tenho uma necessidade, meu pai. Amém? Você pode dizer, dá-me as fontes, pai. Eu preciso de mais. Quando nós pedimos, Deus dá mais do que nós pedimos, amém?
Josué 15, 19, está escrito assim: Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Deu mais do que ela pediu. Deu fontes de água, deu as inferiores, deu as superiores também. Então, mas Axa não é a única na Bíblia. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que todo aquele que entendeu quem era o Pai, pediu. Todo aquele que entendeu, pediu. E Deus sempre respondeu grande. Salomão entendeu quem era o Pai. E ele pediu o quê? Sabedoria. E ele recebeu ainda mais que sabedoria. Recebeu sabedoria e riqueza. Ana, quando está lá no templo e pede um filho, ela recebe um filho? Ela recebe mais do que um filho. Ela recebe um legado. Samuel, o grande profeta. Foi mais do que um filho que ela recebeu. Deus fez mais. Jabes fez aquela oração dele e pediu uma bênção. Recebeu expansão. Área muito grande. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, mas recebeu multiplicação sob as mãos dele. Bartimeu pediu visão e recebeu direção. Queria apenas ver. Deus falou, não apenas vista, mas este é o caminho. Segue por ele. O filho pródigo, quando volta à casa do pai, ele pede emprego. Mas então ele recebe identidade. Ele recebe a posição de filho quando chega na casa do pai. Então o problema nunca foi Deus ter pouco. É se a gente acostumar com menos do que ele quer dar para cada um de nós. Porque não chegamos à presença dele. Porque não clamamos a ele. Então Axa só fez aquilo que um filho faz. Ela pediu. E ela pediu fontes de águas. Água representa a vida. Água representa a purificação. Água representa a presença do Espírito Santo. Água é o mover de Deus. Descedenta. Então ela pediu fontes. E ela recebeu o dobro de fontes. As fontes superiores jorram para as inferiores. É assim, não é assim que funciona? Do superior para o inferior. Caleb deu as superiores e as inferiores. Ele garantiu um sistema completo. Porque se ele dá só as fontes de baixo, inferiores, e alguém bloqueia a água de cima, aquela água seria desviada e ela receberia mais água, apesar de ter as fontes inferiores. Ele deu tudo. Ele não deu só o que resolveu hoje. Ele deu o que sustenta amanhã. Quando nós clamamos ao Pai, Ele dá abundantemente mais do que a gente pede, e Ele resolve hoje e amanhã. Ele resolve sempre. Ele não resolve apenas naquele momento. Você tem pedido para Deus o suficiente, aquilo que você tem necessidade? Bem, fontes superiores, o que significam? Aquilo que vem do alto. O que é que vem do alto? O que o homem nenhum pode produzir ou dar. O que vem do alto é aquilo que só Deus pode dar. O que é que são do alto? Coisas espirituais. Coisas espirituais. A presença de Deus. Quando você clama e Ele está presente na sua vida, a unção do Espírito Santo que é derramada sobre você, isso é do alto. A direção do Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, que nos orienta. E diz a palavra que quando você estiver no caminho, vai ouvir uma voz atrás de você que vai dizer, é mais para a esquerda, é mais para a direita. Direção vem do alto, é coisa superior. A paz que excede todo o entendimento vem do alto. Não vem de homem algum, de mulher alguma, vem do alto, vem de Deus. A palavra diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não é mérito, é presente. Ela pediu presente. Aleluia. E Jesus disse que a fonte que Ele dá se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Não acaba, não tem fim. Isso é aquilo que vem do alto. É isso que Caleb dá a ela e que Jesus nos dá. E na ceia do Senhor hoje nós vimos e celebramos e rememoramos o sacrifício perfeito dele. Que quando ele faz aquele sacrifício está dizendo, eu abri as fontes do alto sobre a tua vida para derramar do Espírito Santo. Ao qual ele disse que viria. E 50 dias depois, em Pentecostes, é o derramamento de poder. As fontes do alto são abertas sobre a nossa vida. É isso, fontes do alto. As fontes inferiores. As fontes inferiores é aquilo que sustenta o nosso cotidiano. Se o do alto
superiores àquilo que Deus nos dá, as inferiores é o que sustenta a nossa vida, nosso dia a dia. Por exemplo, relacionamentos restaurados. Isso são fontes inferiores. O mover de Deus e a nossa construção no cotidiano. Porque eu costumo dizer, né? Para um relacionamento dar errado não precisa fazer esforço nenhum. Basta não fazer nada. E vai dar tudo errado. Você já viu um terreno onde não nasce erva daninha? Não existe. Sempre vai nascer. Não precisa fazer nada. Para dar alguma coisa boa, você tem que plantar. Alguma coisa ruim, não precisa fazer nada. Ela nasce. Vem naturalmente. Não é assim? Quem aqui que já plantou e pode atestar que é assim? É desse jeito? É desse jeito. Então, relacionamentos restaurados são aqueles em que Deus derrama o poder dele, a graça que você pede vem do alto, a unção. E você atua no cotidiano, nas atitudes do dia a dia, e aquele relacionamento passa a ser um relacionamento saudável. Saúde. Deus é aquele que pode nos curar? É claro que Ele pode nos curar. Mas a parte da fonte inferior, aquilo que sustenta o cotidiano, eu fazia a minha parte, e você fazia a sua parte. A tal ponto que um dia, quando até eu estava com uma dor nas costas, e estava doendo muito, e nós dois deitadinhos ali na cama, e ela gemia de dor, eu falei, bem, eu vou orar por você. E coloquei a mão nas costas dele, fui descendo a mão, até que cheguei num lugar, o senhor falou, é aí que está o problema. Eu falei, opa, que bom. Qual é o problema? Ele falou, você está aqui com um problema aqui na L4 e L5 ali, é isso, né? Essa região, né? Que é assim. Eu falei, que bom, senhor, então o senhor vai curar? Ele falou, não, procura um médico, e ele vai dizer como fazer. Eu falei, mas que isso? Para que isso? Porque já revelou, não cura de uma vez. Porque é o quê? É a fonte inferior. É o que sustenta o cotidiano. É a minha parte do fazer. E aquilo foi tão bom. Porque aquilo era apenas um sintoma de um hábito nosso. De falta de exercício naquela época. E nós fomos então fazer todo um trabalho de realinhamento postural, para você ter uma ideia. Primeiro mês já começou a sentir diferença, 3 meses, 6 meses. Nós já éramos outra pessoa, aquelas dores tinham ido. E agora nós sabemos como fazer isso todos os dias, para nunca mais ter essa dor. É diferente de apenas colocar a mão e ele curar. É o meu trabalho do cotidiano. Assim como quando eu terminei, quando eu tive 2 cânceres, vocês sabem disso, e quando eu estava lá naquele segundo, eu terminei de operar, falei, Senhor, agora é só aguardar o resultado do exame daqui 3 meses e eu estou curado. Ele falou, não. Ainda não. Eu falei, mas Senhor do céu, o que é isso? Por que não fala assim, está resolvido esse negócio? Ele falou, não. Você vai ter que fazer um tratamento. Faça o que os médicos te pedirem e você ficará bom. Saúde é a minha parte. São as fontes inferiores. É o que sustenta o cotidiano. Você deve ir lá e fazer. Eu fui e fiz exatamente como falaram. E eu fui? Amém. Amém. Fui curado por Deus ou pelos homens? Fui curado por Deus, por intermédio dos homens. Amém? Então tem a nossa parte. Então, fontes inferiores quer dizer o que sustenta o cotidiano. Relacionamento restaurado, você deve fazer a tua parte. A saúde, a provisão. Vai cair do céu sobre o seu colo? Pode cair. Mas Deus deseja que você vá lá e dê a primeira enxadada para sair minhoca, né? Para que você possa receber aquilo que é necessário. Isso é provisão, é a fonte inferior. Emoções curadas. Deus pode tocar no teu coração e retirar toda aquela dor? Pode. Mas você pode fazer o seminário Caminho de Vida. Você pode fazer o encontro com Deus. Você pode fazer tantas atividades que tem na igreja que é a tua parte das fontes inferiores. Para você receber de Deus, por intermédio dos homens, a cura sobre a sua alma. A cura sobre as suas emoções. Isso são as fontes inferiores. Porque Deus não é pai só do espiritual, Ele é pai também daquilo que é terreno. Ele é pai de todas as coisas. Agora, quando a água chega, a terra seca vira um manancial. Aleluia. E quando o Espírito de Deus chega, vira manancial sobre a sua vida. Efésios 3:20 diz assim, Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, não segundo o nosso merecer, mas segundo o poder que age em nós. Então o problema não é o tamanho que a gente pede, é o quanto a gente acredita que Deus pode fazer. Não é verdade? Está escrito aqui, ó.
Ele faz mais do que quanto pedimos ou pensamos. Então o poder dele, nós vamos dizer quanto vai agir em nossa vida, quando nós achamos que pode ser agido na nossa vida. Axa está escrita na palavra de Deus, um pedaço pequenininho, em Josué e Juízes, porque ela fez um pedido. Essa é a causa dela ser lembrada. O que é que você deixou de pedir porque achou que era grande demais? Deus nunca dá um mínimo. Quando ele abre a mão dele, as fontes jorram muito, as superiores e as inferiores. Então você tem vivido e fala, eu quero muito, pastor, eu anseio das fontes superiores caírem sobre a minha vida, unção do Espírito Santo, dons espirituais, a graça do Senhor, o poder ouvir Ele falar, caminhar na presença dEle. Eu quero as fontes inferiores, meus relacionamentos restaurados, a minha saúde, a minha vida transformada. Ele pode. Então diga assim, dá-me as fontes, Pai. Eu preciso de muito mais. O louvor já pode ir entrando. Já estou na conclusão dessa palavra. Bom, tem 2 jeitos de viver na terra seca. Qual é a forma de viver na terra seca? Acomodação. Eu falei isso no início, acomodação. Isso é o que Deus me deu, eu não vou reclamar. É isso aí, minha vida é desse jeito. Glória a Deus que eu tenho vida, tá bom? Parece humildade, mas quem sabe seja uma orfandade disfarçada de espiritualidade. Se acostuma com o deserto e esquece até o que é a chuva. Nem lembra mais o que é a chuva. Esse é o primeiro, acomodação. O segundo é a crença de que pedir mais é errado. Quem sou eu para pedir mais? Eu já tenho tanto. Vai ser ingratidão se pedir alguma coisa. Deus tem mais coisa importante para fazer, para cuidar. Quer dizer que quem não pede, se adapta àquilo que está vivendo. E quem se adapta, se limita àquilo que recebeu. Axa não pensou assim. Ela sabia quem era o pai dela. E ela sabia que o pai podia dar a ela. E você pensa, pastor, você não conhece meu pai. Pai terreno. Ele não é que nem Caleb, não. Não sei se posso entrar na presença dele e pedir alguma coisa. Meu pai não conhecia o poder de Deus. Meu pai não tinha um relacionamento com Deus, que nem Caleb tinha. Não importa se seu pai tem ou não tem esse relacionamento. Eu sei que por intermédio de Jesus, o seu pai passa a ser o Pai Celestial. E ele pode. E ele tem poder. O que você precisa é conhecer o poder desse Deus, que é teu pai na sua vida. É isso que você precisa. E esse poder vai fluir sobre a sua vida. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para frutificar. E se é para frutificar, você precisa chegar e colocar diante dele todas as coisas. A terra seca que nós vemos nessa palavra significa consciência. Consciência. Diga comigo, consciência. Consciência de como está a sua vida. Consciência da sequidão, a aridez que tem uma área da sua vida. Emocional, relacional, espiritual, profissional. Essa consciência. E quando você toma consciência, você tem que ter uma postura. Descer lá do animal. Ter uma postura. Descer. Descer significa se colocar diante dele e falar, Deus, essa é a minha aridez. Essa é a minha necessidade. Não venho exigir. Não venho mandar. Eu venho pedir um presente. Um presente. O Senhor pode me dar um presente? Essa é a ação. É o pedir. E receber pela fé que Deus vai derramar sobre a sua vida. Para que você possa conhecer quem é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é a fonte que o Pai nos deu. Na cruz ele não deu terra seca. Ele rasgou o véu. Quando ele rasgou o véu de cima para baixo, ele disse que aquele véu era muito largo e alto. Não tinha como. Para rasgar aquele véu de baixo para cima, era preciso de juntas de animais segurando os dois lados e puxando com muita força para rasgar. Sem nenhum esforço foi rasgado de cima para baixo. De cima para baixo significa um mover de Deus para com os homens. Aquilo foi rasgado. O sacrifício de Cristo na cruz, que rememoramos hoje,
foi rasgado aquele véu. E quando ele rasgou, ele comprou o direito de você chegar diante do Pai em nome de Jesus e falar: Senhor, aqui está a minha vida. Eu preciso que o Senhor entre. Eu preciso que o Senhor cure essa aridez da minha vida e transforme. Hebreus 4,16 diz: portanto, cheguemos corajosamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro e ocasião oportuna. Esta é a ocasião oportuna. Este é o momento para achar a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. A ceia do Senhor nos relembra que o Pai não nos deu só a terra, não resolveu apenas o pecado, Ele resolveu o acesso. Agora você tem acesso não como servo, você tem acesso como filho e como filha na presença de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé enquanto nós vamos cantar. Nós não, eles vão cantar. Perdi o sono, 2 horas da manhã. O que eu faço às 2 horas da manhã sem sono? Fui ler a palavra de Deus, fui meditar. E quando começo a ler, eu tenho uma meditação que eu faço. Quando comecei a ler aquela meditação, eu parei na primeira frase e não consegui seguir mais. Larguei tudo e comecei a orar. Porque comecei a colocar diante de Deus algumas situações que eu precisava colocar diante dele. Então hoje você precisa reconhecer aquilo que está no teu coração. Há alguma sequidão do teu coração que você tem lutado. Está na hora já de você reconhecer isso, aceitar isso e colocar diante de Jesus. Se isso tem acontecido, hoje é o dia, a oportunidade, que a graça e a misericórdia do Senhor estão aqui para ser derramado sobre a sua vida, porque essa terra seca não é a tua herança. E
diz ali a palavra que ela desceu daquele animal, do jumento, da mula. Quer dizer para você que você desça do seu lugar até aqui. Uma atitude de estar na presença de Deus. Traga essa situação da sua vida. Eu não sei qual situação você recebeu de herança. Aquelas situações emocionais que eu comentei, temperamento, padrões que foram aprendidos, feridas transmitidas, herança relacional, abandono, traição, solidão, herança espiritual, uma família sem a bênção de Deus. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei que Deus tem poder para fazer abrir as fontes das águas, superiores e inferiores. E você compreendeu? As superiores são o mover dele, as inferiores aquilo que compete a você e a mim, como homem e como mulher, para realizarmos aqui nesse tempo. Enquanto nós cantamos mais um refrão, eu sei que você pudesse descer do seu lugar aqui, se você quer colocar algo na presença de Deus, porque Ele vai derramar sobre a sua vida essa noite. Teu rio de vida aqui, oh, 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 sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Repete assim: Pai, eu me coloco agora na tua presença. E como Axa, eu reconheço, tem área na minha vida que é terra seca, lugares onde nada flui, emoções travam, relacionamentos se desgastam, histórias que doem. Eu carrego uma terra seca na minha alma, na minha família, na identidade e na fé. Espírito Santo, traz a luz agora. Qual é a minha terra seca para me curar? Pai, eu não quero mais viver só sobrevivendo. Eu te peço agora as fontes superiores. Derrama sobre mim a tua presença viva, a tua paz que excede todo entendimento, a direção clara, a cura interior, o alinhamento com o céu. Restaura minha identidade de filho, cura minha alma cansada, renova a minha mente, quebra as mentiras em que acreditei por anos, que dentro de mim volte a jorrar vida. Pai, eu também te peço pelas fontes inferiores, porque o Senhor é Deus de toda a vida. Toca agora nos relacionamentos quebrados, no casamento desgastado, no lar cansado, na saúde fragilizada, nas finanças apertadas, que onde havia escassez, o Senhor libere provisão. Que onde havia dor, o Senhor libere restauração. Que onde havia peso, haja leveza. E agora eu declaro: eu não sou órfão espiritual. Eu sou filho de um pai que não dá só o mínimo, mas de um pai que dá fontes superiores e inferiores, de um pai que responde com abundância. Então hoje eu faço o que Axa fez. Eu desci aqui, eu me apresento a ti, meu Pai, e eu peço, e eu creio no que o Senhor pode fazer, e eu recebo
recebo pela fé. Eu recebo pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, aqui está o teu povo, Pai, sobre o qual eu quero clamar a tua bênção e a tua graça, Jesus. Que essa palavra poderosa, Pai, faz sentido para cada um de nós aqui nesta noite. Possa ser selada em nossos corações, ó Pai. E possamos receber, não somente, ó Pai, as fontes inferiores, mas as superiores, principalmente. Vem derramar agora sobre o teu povo a unção do teu Espírito Santo. Vem derramar sobre o teu povo, Pai, os dons espirituais. Vem derramar sobre o teu povo, Pai, a cura espiritual, a salvação, a transformação. Derrama sobre os nossos corações, ó Pai, as fontes inferiores. Dá-nos toda a intrepidez, a segurança, a confiança emocional para fazermos tudo aquilo que compete a nós fazermos. Nós declaramos, ó Pai, que aqui agora todos são filhos, que o espírito de orfandade é quebrado, é lançado fora pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Não há mais órfão nesse lugar. Todos nós somos filhos e filhas. E nós entramos na tua presença, Senhor, que tu és um Pai amoroso, e clamamos: vem e opera sobre o teu povo, sobre as nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus.